Oi! Hoje é resenha do conto Billy número 5, escrito por Cláudia Tages, aqui da coletânea Partes de um Corpo, dentro do nosso projeto Contos do Meio-Dia, edição 2022. 2 anos de confinamento obedecidos dia após dia, sem abrir uma janela, as janelas pregadas, aliás. Vai que algum vírus voador às cambalhotas entrasse por uma fresta. Assim começa Billy número 5, escrito por Cláudia Tages, que conta a história de um casal que está confinado há 2 anos num certo apartamento e, digamos que a rotina do dia a dia, até de um casamento, meio que se começa a formar ali diante deles. Sim, bom, vamos lembrar uma coisa, né? Essa coletânea aqui que a gente está começando agora, para encerrar o projeto Contos Meio-Dia edição 2022, está totalmente focada nesses 2 contextos muito importantes, que já se define aqui logo de cara. As histórias se passam durante o período de confinamento por causa da pandemia. Todo mundo ficou sabendo, claro que aconteceu isso nos últimos anos, enfim, mas o que vale, uma outra pegada que também temos referente aqui a essas histórias, 7 contos aqui presentes nesse volume, são todos eles relacionados a uma parte do corpo. Bom, e pelo título da história, Billy número 5, você já pode até começar a pensar do que se trata especificamente com a parte do corpo que temos aqui nesta pequena história da Cláudia Tages. Pois é, o fígado. É um contexto, então, que a gente tem aqui um casal que já está em crise do seu relacionamento, né? Aquela coisa de ser obrigado a conviver com uma pessoa, sempre acaba descobrindo que no fundo, talvez seja melhor ficar sozinho. E outra questão, claro, relacionada à parte do corpo. Depois, aos poucos, nós vamos descobrindo que ela, a mulher, ela é uma hepatologista. Falei certo? Hepatomologista? A profissional que cuida, claro, do fígado. E ele, o marido, foi anteriormente um paciente dela. Por uma questão até de descuido, né? Ele estava com problemas de saúde, verificou não, né? Foi procurar vários especialistas aqui e acolá, e num certo momento, quando ele foi passar por um certo erro da atendente ali da clínica, acabou, porque tinha 2 profissionais médicas, né, com o mesmo nome do que ela, ele acabou indo falar com ela e nem sabia que ia fazer, sem querer, uma vistoria em seu fígado. Mas ela acaba descobrindo que sim, o grande problema que ele tinha era algo relacionado então às funções hepáticas. Na verdade, um grande problema ali no seu fígado, tinha um nódulo ali, um câncer, ele teve que ser retirado, fez uma cirurgia, patatá. Bom, esse relacionamento entre os dois, cliente, ou paciente, melhor dizendo, né, e doutora, nasceu um relacionamento. Eles se apaixonaram um pelo outro. E todo mundo estava vivendo feliz, claro, né? Mas veio o probleminha da pandemia, eles tiveram que ficar confinados, então, neste apartamento. É óbvio que não é fácil de deduzir como a história vai acontecer por aqui, né? A rotina do dia a dia, por causa mais ainda do confinamento, vai ficar cada vez insuportável para essas 2 figuras. E também é meio que óbvio a gente perceber que, caramba, se ele tinha um problema a respeito exatamente disso, um problema no fígado, ele provavelmente também vai aparecer. Tá dada a charada, a gente não precisa nem ficar matutando muito para descobrir como é que a história vai se desenvolver. Mas, de qualquer forma, eu paro de contar qualquer outro detalhe para não estragar a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Bom, realmente é super fácil a gente manjar como é que vai ser o desenvolvimento aqui desta narrativa, pelos pontos básicos já colocados desde o início. Sim, o texto não apresenta nenhuma novidade, nenhuma coisa inesperada, uma surpresinha, digamos assim. E basicamente a gente pode considerar que esse conto é de uma narrativa muito simples. Ele só pega o conflito que está aqui, o casal e o problema da doença específico dele, do homem, do marido. E trata por isso mesmo. No mais, não tem nada demais, para falar a verdade. É um texto ok, que não traz pra gente nenhuma novidade, para falar a verdade. Talvez o único charme que existe aqui neste conto é que ele é um pouco engraçado. A forma que a Cláudia Tages se vale para contar a sua história
remete muito, claro, aos textos, por exemplo, de Luiz Fernando Veríssimo ou então Jorge Furtado. Jorge Furtado, aliás, a gente acabou de ver, foi a coletânea anterior aqui dentro do projeto Contos do Meio-Dia. E é aquela coisa, quem já está acostumado com esse tipo de texto sabe que vai acontecer aqueles diálogos rápidos, sempre. Conversa entre dois personagens, três, às vezes, no caso aqui, duas pessoas confinadas dentro do seu apartamento, né? Enjoados de comerem miojo. E também todos os dois querendo matar a vontade de comer um pedaço de carne, porque eles estão tanto tempo ali, 2 anos confinados, né? Claro, aqui tem um exagero. A história se vale de um contexto um pouco maior do que foi realmente o confinamento aqui, por exemplo, no Brasil. E meio que para acelerar um pouco a história, para deixar aquela crise ali de relacionamento entre os dois um pouco mais intensa, até para justificar um pouco como a história vai chegando ao seu finalmente. Pois é. Como eu disse, o problema que eles vão se estranhar é meio que óbvio. O problema que eles vão acabar esbarrando, talvez numa reincidência da doença dele, é possível. Onde que ela aparece, por exemplo, a doença? Exatamente no título da história, Billy número 5. Pois é, Billy número 5. Billy é a questão, claro, ali relacionado ao fígado, né? E ela começa, a doutora, a esposa, a médica, né? Começa a sentir que o marido, esse paciente, está começando a cheirar um pouco forte. Exatamente aquela questão da bile, que é, para quem não lembra, é uma substância que o fígado produz. Enfim, o que vale aqui é uma certa brincadeira no título da história. Billy número 5. Por que número 5? É uma referência ao Chanel número 5, um famoso perfume. Hoje em dia quase nem se fala muito nele, né? Eu lembro que nos anos 70, comecinho dos 80, era uma coisa bem manjada, era uma piada recorrente, né? Você fazer qualquer referência ao cheiro, ao odor, fedor que seja, e fazer uma brincadeira exatamente com alguma coisa número 5. Era uma referência ao Chanel número 5. Basicamente isso é o que acontece por aqui. A autora lembrou disso, não sei se ela viveu essa época, não sei se, por exemplo, ela é da minha idade, né? Mas ela tem essa referência. Talvez as mulheres ainda tenham essa referência. Mas o que eu digo, assim, como um todo, a massa, a sociedade, acho que não lembra exatamente dessa piada em si. Alguma coisa, número 5, é referência ao grande perfume francês. Enfim, tem essa brincadeira, então. Mas como eu disse, a história não tem o que apresentar. Ela vai meio que até enrolando um pouco. E se você retira a graça justamente daquele tipo de diálogos rápidos, meio confusos, malucos, num certo sentido, realmente o texto não tem nada a oferecer. E no mais, você só fica esperando, tá, como é que essa história vai acabar. Falando nisso, vou chegar então na questão do spoiler. Se você não quiser saber porque você quer acompanhar as leituras junto comigo a cada novo vídeo com uma nova resenha de cada uma das pequenas histórias seguintes, se você tiver interesse, claro, em comprar esse livro, que você não acha nas livrarias, né? É um produto lá da caixa Tag Experiências Literárias. Agora eu não recordo se esse livrinho aqui veio na caixa azul, Tag Curadoria, ou na caixa laranja, a Tag Inéditos. No próximo vídeo eu vou dar uma olhada e confirmar para vocês. Na verdade, uma caixa ofereceu esse livro e a outra ofereceu o livro que vai ser o primeiro livro que vamos ver na edição 2023 aqui do Contos do Meio-Dia. Mas de qualquer forma, se você não quer saber o final aqui da história, dá uma olhada aqui nos capítulos do vídeo. Se não estiver aparecendo aqui, olha na descrição do vídeo que você vai encontrar lá a minutagem, porque agora sim eu vou dizer o final e você pode pular lá para um ponto onde eu atribuo uma nota e você não ficar sabendo como é que essa narrativa se encerra. Enfim, deixa de enrolação. O que acontece ao final? Claro, tem a briga deles numa atitude super explosiva. Eu não havia dito ainda que a grande questão entre eles é que, por exemplo, ela está querendo sair, quer quebrar um pouco as regras de confinamento, e ele tem o problema da adoração excessiva ao próprio pedaço, o naco que foi tirado dele do fígado. O fígado se regenera, né? Ele até fica enchendo o saco da esposa, sempre perguntando quando é que meu fígado vai se regenerar, né? Demora anos e anos, mas ele meio que volta ao normal. De qualquer forma, ele tem uma certa veneração, e o naco lá que foi retirado dele está guardado num pote. Está lá na estante, é uma coisa de adoração. Claro, quando eles acabam brigando, não suportando mais a convivência forçada por causa da pandemia, ela acaba pegando o vidro lá, o pote que está o pedaço
do seu fígado e taca na parede. E sim, é uma discussão intensa, mas o máximo que acontece é que ele fica no quarto e ela fica ali na sala. E a história acaba. Pois é, até o final dessa narrativa não é super empolgante. Lembrando de novo, a gente já meio que sabe que vai acontecer esses dois desenvolvimentos das duas linhas, das duas bases dessa história. Quando, enfim, ela chega no término do conto, você fala, tá, mas não tem nenhuma novidade, não tem nenhuma surpresinha? Não, não tem. A Cláudia Taches não oferece para nós nenhuma nova visão do que aqueles dois estavam sentindo o tempo todo, mesmo em referência à doença em si dele, que volta, tá, mas volta também de um jeito que acaba não trazendo nada demais. Tem sim, claro, na última linha do conto, um toquezinho assim talvez de terror, que eu nem vou dizer, mas você pode até já sacar ligando Lé com Cré. Eles estão um tempão querendo comer carne. E preciso dar um spoiler? Não, é uma coisa óbvia também. Quando chega ao final, digamos que a escritora quis dar um final assim dramático, mas no fundo, não é lá muito. É apenas uma questão de eu forçar um pouco a barra, tentar, carregar nas tintas. Mas não causa grande impacto não. Você pode até ficar surpreendido ao final, mas depois que você começa a considerar, você fala, foi forçado apenas, não tem nada demais. Enfim, é um texto que poderia ter várias coisitas interessantes. Por exemplo, o humor fosse mais incidente, mais divertido, para ser mais preciso. Mas também isso não é. Não tem nenhuma novidade ao final, não tem nenhuma surpresa. Então o que você tem a dizer a respeito desse conto? Quase uma perda de tempo. Mas é um texto ok, não é mal escrito, embora, confesso para vocês que eu tive uma certa dificuldade. A todo momento, como se baseia um pouco em diálogo, eu ficava na dúvida, peraí, quem é que está reclamando que o outro esqueceu a data de aniversário, que esqueceu que era dia de Natal, enfim, essas coisitas. Às vezes eu precisava voltar à leitura para conferir. Não, acho que foi ela que ficou incomodada. Não, acho que foi ele. Depois teve outras coisas também, do enrosco entre eles, que eu também ficava pensando, peraí, foi ele ou foi ela? O texto, nesse sentido, ele é um pouquinho desconjuntado. Não está mal escrito, não, foi ela, não, foi ele, mas também podia ser o outro. Na verdade, tanto faz quem está sentindo o problema de ter esquecido a data, ter esquecido um detalhe de intimidade. Na verdade, é aquela coisa. Enfim, é um texto bem dispensável, para falar a verdade. Portanto, para Billy número 5, escrito por Cláudia Taches, eu atribuo apenas a nota mediana. É um texto que você lê, ok, você não fica ofendido, mas também não fica maravilhado. Portanto, para ele, eu atribuo apenas 2,5 asteriscos. A nota média aqui da minha pontuação. Tá de bom tamanho, com certeza. Bom, na próxima quarta-feira vamos dar uma olhada então no próximo conto aqui desta coletânea, que será Melanomas, de Giovanna Madalosso. Melanoma, peraí, isso é um outro câncer que vai aparecer então aqui na seleção de contos? Provavelmente sim. Melanoma, ele está relacionado, acho que é a pele, né? Acho que é isso, né? Enfim, daqui a pouco a gente descobre na próxima quarta-feira. Vamos ver se o texto é um pouquinho mais interessante, mais dinâmico, pelo menos. Mas, de novo, esse aqui não foi um texto ruim, não. Bom, enquanto o próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui dentro do projeto Contos do Meio-Dia, edição 2022. E tchau!